procurar e ver o espaço geográfico, ela estaria entre as últimas e as igrejas localizadas nas menores. Mas entre todas, ela era a mais rica. A igreja maior naquele tempo era a igreja de Sardo. Eu disse era a igreja de... Não, eu não ouvi, eu quero ouvir melhor. Era a igreja de... A igreja de Sardo era a igreja maior que havia naquele tempo. Mas a igreja mais rica era a igreja de Laodiceia. E se você fosse ver em espaço geográfico, ela era uma das menores. Ela era uma das menores em espaço geográfico. Era uma das menores em espaço agora espiritual. Porque não tinha lugar para profetas. Não tinha lugar para profetas. Porque aquela igreja estava se sucumbindo e não estava andando na direção. Já vai. A Bíblia diz em Atos capítulo número 12 ao 13 que aquela igreja era próspera. Barnabé, quando ele ficou sabendo da boca de Pedro e ele sabia que tinha uma grande obra a ser anunciada, a ser feita lá naquela igreja, ele foi chamar Paulo. Chamando Paulo, quando se deparou com aquela igreja composta apenas de negros, apenas aquela classe ralé, era um corpo onde ninguém queria trabalhar, era uma igreja onde ninguém queria congregar, era uma igreja onde nenhum pastor queria pastorear. Mas Paulo olhou e ele viu que o espaço espiritual era grande, tinha lugar para profetas, tinha lugar para mestres, tinha lugar para evangelistas. Irmão, eu tenho isso no meu coração, não sei você, mas aonde não tem profeta, a igreja não cresce. Onde a palavra não é profetizada, a igreja não vai para frente. Sabe qual é o segredo de uma igreja crescer? É a palavra. Eu vejo pessoas pensando, vamos colocar louvores bonitos, traga cantor, traga cantora, tudo isso é muito bom e serve para logística e dinâmica, serve também para homilia, para a etimologia da igreja, mas a igreja não pode faltar a palavra. Sabe quem novo seria Jesus? Jesus não era esse homem belo e bonito que nós vamos ver na televisão, não. A Bíblia diz que ele era feio, experimentado no trabalho, olhando para ele não viria nada que a ele nós pudéssemos ver beleza, mas na boca dele tinha a palavra. E aonde a palavra o povo vai. Essa igreja era grande em espaço geográfico, mas pequena em espaço espiritual. Aí Jesus, ele dando uma ordem, meu irmão, se eu fosse escrever e fosse citar e profetizar, Jesus ele está escrevendo em a primazia aos pastores, aos líderes daquela igreja. E ele começa escrevendo assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o amém. A testemunha fiel, o verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Eu disse o princípio da criação de Deus. Deus, quando ele estava criando todo o universo, irmão, deixa eu te falar algo que está no meu coração aqui. Muitas vezes nós julgamos a pessoa pela aparência, muitas vezes nós julgamos a pessoa pelo que ela tem no bolso, ou pelo poder aquisitivo dela, ou pelo que o nome dela leva, ou a casa que ela mora, ou as vestes que ela tem, o linguajar que ela usa. Meu irmão, Deus não quer nada disso. Ele em a primazia olha o coração. Essa igreja não estava vendo mais o coração do povo, no coração de Deus. Não estava vendo. Sabe que ela estava vendo? Números. Sabe que dói o meu coração e eu tenho que profetizar isso. Eu não posso me acovardar na presença do Senhor. Tem líderes espirituais hoje em dia que já não vê mais a pessoa como alma. E eu estou cansado de ver isso. Ver a pessoa como número. Se a pessoa ela tem uma bela casa, se ela tem dinheiro, se ela entra na igreja com um carro, cabelo bem arrumado, quando a pessoa entra pedindo aconselhamento pastoral, ele até cancela a agenda dele, mas ele vai dar conselho para aquela endinheirada ou aquele endinheirado. Agora, se é aquele pequenininho, sem expressão, que não tem dinheiro, não tem nome, ele fala para ele: manda voltar outra hora, manda ele marcar uma hora, porque agora não dá para atender ele. Mas Deus, ele não vê assim, meu irmão. Não importa as suas causas, deixa eu falar uma parte do Senhor para você. Eu não sei como você veio para cá, eu não sei como você entrou, mas isso aqui não é chavão de pregador, não. Isso aqui é a palavra bíblica. Deus não despede ninguém de mão vazia. O que veio buscar em nome de Jesus, você vai receber. Porque Deus não está vendo a tua aparência, o pouco que você fez lá fora, Ele está vendo o teu coração. Esse povo estava vendo o povo apenas pelo que eles podiam oferecer. Deus, Ele é criador. Deus, Ele cria as coisas que Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Eu vou
externar melhor para você e vou usar a Bíblia, porque eu não gosto de pregar nada fora da Bíblia. Repita comigo: Bíblia. Eu quero mais. Diga comigo: Bíblia. Eu quero mais. Vem comigo. A Bíblia diz que logo quando ele estava formando o mundo, ele falou assim: haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E houve luz. Aí lá no versículo 6 ele diz: haja água. E diz: haja água. Houve água. Gênesis capítulo número 1, versículo número 14, ele falou: haja divisão de águas, doce, salgada e expansão. Expansão e firmamento. Ele fez terra e ele fez os céus. E ele também fez a lua, e uma para que presidisse de dia e outra para que presidisse de noite. Então ele está falando: haja, haja na teologia. Eu quero usar a teologia aqui essa noite. Haja significa tornar visível o que é invisível. Sabe quem está tratando com você, meu irmão? Porque esse Deus está falando: eu sou a testemunha fiel, eu sou verdadeiro, eu sou o princípio da criação. Quando eles pegam os pergaminhos, eles começam a estudar o livro de Gênesis, ele começa a ver tudo aquilo de lindo e belo que Deus fez. Eles estavam lembrando um Deus que criou, que pode fazer, que chama, que faz, que realiza o desejo de nossos corações. Então ele está falando: eu sou o princípio da criação. Essa palavra haja significa tornar visível o que é já, tornar visível o que já é visível, o que já é na tua vida. O que ele está dizendo? Eu vou tornar visível o que já existe. Tem três linhagens, eu quero que você entenda. Eu não vim aqui na aula de teologia, mas entre as três linhagens que existem, a primeira linhagem é da evolução. O homem que tem um QI muitas vezes elevado, mas tem pouca fé, eles acreditam que nós somos fruto da evolução. O que é isso? Eu vou explicar. Eles acreditam primeiramente que nós somos lixo planetário, ou que nós somos a evolução do macaco, nós éramos animais e depois fomos se tornando homens sapiensais, e chegamos a um homem racional. Essa linhagem é a evolução. Segundo é a economia. O que é isso? É a linhagem que eles acreditam que nós somos todo a derivado da pedra. Nós somos todo a derivado da pedra. Que nós somos todo a derivado do barro. Nós viemos do barro. Deus ele formou o sol e a